Para começar, Ricardo, você fala bastante nas suas palestras sobre a cultura analítica. Você pode explicar um pouquinho o que é essa cultura analítica? A gente tem muitos dados, mas o que a gente precisa aprender é olhar para eles de uma forma mais amigável. Na verdade, traduzir eles para algo que a gente, como ser humano, entenda. E isso é uma forma analítica, né? O próprio pensamento analítico vem de cruzar informações, analisar as variáveis disponíveis e tirar um entendimento daquilo para tomar uma decisão, né? Então, a cultura analítica ela incorpora isso dentro das organizações. O que ela leva para as organizações é um pensamento de, antes de eu tomar uma decisão, eu deveria olhar para os dados que eu tenho disponível, avaliar essas informações e cruzar essas informações e, através dessa análise, efetivamente, tomar uma decisão, né? Então, após uma grande transformação digital que o mundo está enfrentando, inevitavelmente, a única coisa que vai ficar de estoque de toda essa transformação são dados. Então, a próxima evolução, a próxima linha da evolução, ela é inevitavelmente analítica, né? A gente nunca viu tantos gráficos para explicar uma coisa como a gente está vendo agora, né? É até curioso, porque eu imagino que todos esses gráficos, a intenção de quem está passando essa informação seja explicar, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não foi acostumada a ver esses gráficos para entender uma informação. Então, está sendo meio forçado uma educação analítica. Muitas pessoas nem estão entendendo porque está se mostrando tantos esses gráficos para explicar uma situação, porque realmente não é comum para muita gente, né? O que a gente está vendo agora, na verdade, é uma interferência, na verdade, uma participação, não interferência, da ciência dentro do processo decisório. E não é comum a gente ver isso. Na verdade, o processo decisório sempre foi uma mesa de reunião, as pessoas em torno dessa mesa negociando a melhor decisão. Agora a gente vê governantes, líderes de empresas, não só dentro dos governos, né, dentro de salas, olhando para dados ou olhando para informações para tomar decisão. E eles estão olhando para uma série de gráficos, análises para poder levar isso. Esse processo é o que a gente chama de data-driven. Ricardo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito dessa relação entre a aceleração da transformação digital, que todo mundo meio que foi jogado nesse mundo agora em que todo mundo tem que trabalhar no home office, ou boa parte dos colaboradores trabalham no home office, e versus essa cultura de dados, esse segundo passo que você disse. Não tem como descolar a evolução analítica e da transformação digital, e nem a transformação digital e o próximo estágio como a revolução analítica. Por uma questão simples, é aquilo que a gente comentou, né, do estoque. Como o que está ficando é muita informação para tomar decisão, a gente não tem muito como descolar essa transformação que está acontecendo agora, né? A gente já vê algumas questões de avaliação, por exemplo, tem muitas escolas que estão nesse momento dentro fazendo EAD, né, num formato que eles não estavam acostumados. E a gente vê as perguntas sobre como é que eu avalio o aluno, né? Eu poderia avaliar ele pelo tempo que ele ficou presencialmente com a tela ligada, com a câmera ligada. Eu deveria avaliar ele por questões no final de uma aula. Então, e eu estou comentando isso porque o que acontece? Isto já leva em consideração, na hora que vai se tomar essa decisão de avaliação, né, por exemplo, né, já está sendo levado em consideração quais os dados que eu tenho disponível para avaliar essa pessoa. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, triste do ponto do vírus, obviamente, né, mas, ao mesmo tempo, interessante, porque o ponto 1, né, é o primeiro vírus, a primeira pandemia da história que a gente analisa a evolução dela em tempo real. Todas as pandemias anteriores, a gente não tinha informação em tempo real, nem comunicação em tempo real e nem jornalismo orientado por dados, né? Então, a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. O que a gente está vivendo hoje é muito interessante porque a gente está acompanhando a evolução tanto do vírus quanto do comportamento da sociedade, a ponto de monitorar smartphones, deslocamento das pessoas para ver onde pode ir, onde não pode ir, né? Em tempo real. Então, e esse fascínio pela informação, tá? Ele é não só viciante, né? Porque ele também é viciante quando a gente começa a ter muita informação. Mas ele, além de viciante, ele é necessário, porque por que eu vou tomar uma decisão com menos informação se eu tenho a informação disponível?
a infraestrutura de tecnologia, os CIOs e as empresas de software já estão preparadas para ter o movimento de cultura analítica. A gente já armazenou tudo em banco de dados, não estruturado, a gente já botou tudo em data lake. As empresas de software e tecnologia já se prepararam para esse movimento. Até porque as empresas que nasceram dentro desse digital já nasceram com esse DNA, então elas já precisavam dos bancos de dados desestruturados para poder fazer o trabalho. Tá? Então, não é uma questão de infraestrutura e nem uma questão de recurso técnico. Né? Mas o problema está na outra ponta. Porque, na verdade, o tomador de decisão que precisa tomar a decisão, ele não tem o pensamento e a mentalidade data-driven. Então, quem tem que ser treinado e preparado antes de tudo, desde o mindset, da cabeça dele, do jeito dele pensar o processo decisório, é lá na ponta do negócio. E, normalmente, TI e negócio tem uma barreira, não uma barreira, mas um muro entre eles. E isso é real. Eu vim da TI, vivi isso por muito tempo, e na verdade a área de analytics está meio que sendo a ponte agora dessa conversa, né? Então está se criando uma ponte para conversar tecnologia com negócio, e aí está se colocando uma área de dados, de analíticos para ser essa conversa. Para a gente começar esse movimento analítico dentro de organizações que ainda não iniciaram esse movimento, precisa ser uma iniciativa que precisa circular dentro da área de negócio. Essa mentalidade, essa discussão, ela já está muito forte na área de TI, que está lá contratando cientistas de dados, áreas de negócio, plugando isso em áreas de negócio. Mas a área de negócio ainda está se questionando, mas onde vai me ajudar? Porque eu já tenho as análises, eu já tenho os reports, eu tenho 600 reports dentro do meu sistema de BI, né? Então, assim, o que tem de diferente nisso, né? E eu acho que o diferente é eles entenderem que ali está a orientação por dados precisa ser o trampolim. E não uma coisa que eu vou lutar contra ou que vai confrontar a minha decisão. Não, ele vai te apoiar no teu processo decisório. Toda a atenção dada para o assunto privacidade, ele é importante porque a gente precisava de uma lei. Mas, ao mesmo tempo, no modelo organizacional, no dia a dia, se eu usar os recursos que eu tenho dentro da tecnologia para atualizar o meu framework, eu vou continuar operando normalmente, porque, na verdade, ela não pune a empresa que aprende com os dados. Ela, na verdade, diz o seguinte: não reutiliza esses dados e protege eles. Estou simplificando a lei aqui em 2 grandes blocos, mas basicamente isso. Ele não diz, eu não posso saber sobre o meu cliente. Não, pode saber sobre o teu cliente, você não pode revender essa informação. Então, eu acho que mudam as regras e eu acho que o equilíbrio está, primeiro, uma melhor educação das pessoas físicas, consumidores, público de uma forma geral, e entender exatamente que tipo de informação ele está cedendo e se ele gostaria de ceder isso, né? E, do outro lado, a organização atualizar o seu framework para realmente usar isso, porque senão elas vão ser punidas. Ao mesmo tempo que a gente tem essas leis surgindo, né? Ela é uma lei que surge dentro, obviamente, de uma votação e tal, e, de novo, eu sou a favor da gente ter leis para isso, mas não existe um capítulo lá na lei que diga o seguinte: eu, Ricardo Capra, quero ser um doador universal de dados. Mas por quê? Não, porque eu quero que todos os meus dados estejam disponíveis. Se eu der um ok lá no cookie, na minha navegação, eu quero que estejam disponíveis esses dados, porque eu dei. Então, assim, eu acho que precisam ter os oks, mas no momento disso, eu quero que seja fornecido para mim. Mas por quê? Porque eu acho que se tivessem todos os meus dados de saúde de muitas pessoas para tratar, por exemplo, construir uma vacina, talvez a gente fosse muito mais rápido. Então, eu prefiro acreditar que esses dados e que essa informação vai ser usado para criar coisas que podem nos ajudar na nossa evolução como sociedade, do que só para crimes. Tem que tomar cuidado, bloquear, no momento que teve um acesso negativo, derrubar aquele acesso. A gente, usuário, os proprietários dos dados, quando a gente está fornecendo em troca de um serviço, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Como eu sei, por estudar isso, né, fazer essas escolhas, acho que o que a gente precisa fazer é educar a população de quais dados tu quer efetivamente fornecer em troca do quê. Essa é a questão base, né?